Boa noite, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte dos estudos. E vamos então continuar a leitura, né? A gente terminou vamos ver, o mestre. Eu estava falando da questão da ferramenta, isso, que nós funcionamos como ferramentas e se você se colocar como uma ferramenta enferrujada, você não vai, os bons espíritos não vão poder te usar, porque se você pega uma pá enferrujada para cavar um buraco e na primeira pasada que você dá, ela quebra, porque está enferrujada, ela se torna uma ferramenta inútil, né? E o mesmo acontece com a gente. Se você se coloca sempre numa vibração ruim, com pensamentos ruins, os bons espíritos podem tentar te intuir, tentar te guiar para qualquer lugar que você só vai dar ouvido para os maus espíritos, para aqueles que estão na sua vibração, para aquilo, né? A sua terra vai estar fértil para receber as sementes do mal e não as sementes do bem, né? Então precisamos nos estar atentos para isso. E quanto mais a gente estuda, maior aumenta a nossa responsabilidade, porque mais a gente tem conhecimento do que é correto se fazer para ser esse bom instrumento. Aí a gente lembra o outro estudo, né? Que não basta apenas estudar, a gente tem que vivenciar, né? E senão a gente nem se ajuda e nem ajuda quem está próximo a nós. Perfeito. Senão você vai ser só um livro sem vida, cheio de conteúdo, mas que não serve para nada se ninguém pegar para abrir e ler. Cheio de poeira na estante. Exatamente. Vamos continuar. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens, né? Então, é o que a gente já tinha falado antes, né? Ele tendo ali a presença do próprio Cristo no caminho, porém, para que fosse dado os passos seguintes e até o fim da sua vida, ele, na verdade, dependia de se encontrar e de ter junto dele os demais cristãos, as demais pessoas com quem ele iria seguir em frente essa tarefa. E, no caso, a primeira delas, Ananias, que veio como essa primeira missão de instruir Paulo de Tarso ali dos pergaminhos, dos conhecimentos que ele era detentor do cristianismo, para que Paulo, agora detentor desse conhecimento, pudesse colocar em prática. Mas não foi, como a gente falou antes, não foi Jesus que foi ali do lado soprando no ouvido do Paulo a cada esquina o que ele deveria fazer ou falar. Não. Foram os outros, né, os demais cristãos, os que já estavam na luta, os que já estavam pregando, os que já estavam praticando, é que foram os instrumentos usados por Jesus para beneficiar, moldar, guiar e ir junto a Paulo na sua missão. E o mesmo acontece com todos nós. Nós não seremos guiados pelo próprio Cristo do nosso lado, soprando no nosso ouvido. Nem o nosso anjo da guarda a gente tem essa capacidade de ouvir claramente tudo que ele fala, né? Então é a mesma coisa, nós vamos depender um dos outros. Eu vou depender da Janete, eu vou depender do João, da Selma, da Georgia, da Glorinha. Se não forem vocês aí me ajudando, me guiando, daqui a pouco eu estou perdidinho, estou igual cego em tiroteio se vocês não me derem a mão. Acho que ele veio trazer realmente nessa frase, o Emmanuel, essa lição da humildade, né? Porque a gente se conversa que a gente precisa das outras pessoas para a gente caminhar, para a gente crescer. E eu fico imaginando para o Saulo, né, que depois veio a ser Paulo, mesmo com aquela presença marcante do Cristo, lógico que isso aí fez a diferença fundamental, mas ele foi capturar Ananias e teve que ser ajudado pelo Ananias. Isso aí é uma lição, assim, sabe, de queda de orgulho, de reconhecimento, de que você precisa do outro. Já imaginou? Se a gente se coloca diante
de uma situação dessa? Uma pessoa que a gente considera, que a gente não quer ver nem pintada, e de repente a gente precisa daquela pessoa para que aquela pessoa nos ajude? Quer lição melhor do que essa? Né? Da gente reconhecer que a gente é igual a todo mundo. Não adianta tentar se colocar acima de outras pessoas, tentar menosprezar outras pessoas, que a vida dá essas lições, não é? É incrível, impressionante. Essa lição é para acabar de vez com orgulho, né? Orgulho, né, João? Se eu visse Jesus igual Paulo viu, eu ia, pelo contrário, eu ia ficar completamente paralisado. Eu não ia mais querer dar um passo à frente sem que Jesus me dissesse o que eu tenho que fazer. Eu ia infartar aí logo no plano espiritual. Você vê que as coisas não acontecem à toa e com qualquer pessoa, né? É com quem já está preparado, né? Por isso ele era o vaso escolhido, é isso aí. Eu lembro eu não vou lembrar o nome dos sopranos. Eram 2 sopranos. Não, soprano não, a voz do homem não é soprano, é tenor, né? Aquela voz aguda, né? Tenor. 2 desses famosões aí, eu não vou lembrar. Eu só lembro do Pavarotti, mas a história não foi com o Pavarotti. Eu só lembro do Pavarotti. Foi entre outros 2. Plácido Domingos e um outro. Eu sei que um deles pegou uma enfermidade muito grave, que ele estava correndo risco de perder a voz. Não é? E ele, nesse período, ele estava sem recursos para aquele tratamento. Eu esqueci do detalhe, eles eram inimigos, né? Esses 2 tenores. E quem acaba ajudando no anonimato a esse que estava correndo o risco de perder a voz foi exatamente esse que era julgado inimigo. E só um tempo depois, aí ele fez o tratamento, ficou bom, né? E só muito tempo depois é que ele veio a saber que quem o ajudou foi o dito inimigo. E aí parece que teve uma reconciliação muito bonita dos 2, se abraçaram, né? Mas aí eu lembrei exatamente por essa questão. Talvez se o outro se anunciasse como aquele que estivesse ajudando, talvez ele não aceitasse por orgulho. Mas, na verdade, quando ele fez isso, ele nem pensou no outro ter orgulho. Ele pensou no outro se sentir, assim, envergonhado, né? De precisar da ajuda. Que não deixa de ser orgulho, né, gente? Porque quando a gente fala que tem vergonha, que se sente humilhado, isso tudo é um orgulho com outro nome, né? Mas, assim, foi bonita o papel daquele que ajudou no anonimato, mesmo tendo essas inimizades, ajudou. E ele disse também que não achava justo uma voz tão linda ser perdida. Veja só, né, gente? Que coisa nobre, né? Lembrei agora dessa questão com relação a você receber ajuda de alguém que você não quer ver nem pintado, né? Vamos dizer assim. É ensinamento puro, né? Todos nós dependemos, porque é o que a gente aprende no Espiritismo. Os nossos inimigos, às vezes, eles, na verdade, ensinam mais do que os nossos amigos. Porque eles têm coragem de apontar os nossos defeitos e os amigos, muitas vezes, por misericórdia, por pena, né, seja o que for, escondem de nós os nossos defeitos. Os nossos inimigos não escondem, né? Eles apontam. Então, de repente, a gente tem que dar mais ouvido aos nossos inimigos para poder... Eles têm razão, eles podem estar apontando o que você não está enxergando, né? E que você precisa melhorar. Amigos não fazem nenhuma questão de agradar a gente, né? Então, mas isso é que é bom, porque aí esse é o lado bom, né? Não vou dizer que é bom, mas é o lado bom que a gente precisa enxergar. Né? A gente precisa enxergar esse lado bom e de repente dar mais ouvido ao que os nossos inimigos, entre aspas, falam, porque, lógico, pode ter ali muito exagero pela raiva e a vontade de nos prejudicar, mas pode ter um fundo de verdade também que a gente precisa enxergar e melhorar, né? É verdade. Mais alguém? Estou aprendendo. Fala aí, Glória.
Tô aprendendo. A gente também quer aprender, ué. Mas não prende, não prende com muita força, não, que pode doer o dedo aí. Vamos lá. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haver ouvido as maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Realmente, né? Eu escuto às vezes muito isso, as pessoas, porque quando eu desencarnar, aí eu vou para o nosso lar, aí as pessoas já falam assim com uma certeza de que vão para um lugar maravilhoso, né? Aí eu fico lembrando assim, eu acho que o pessoal esqueceu o início do livro. Acho que o pessoal já pula os primeiros capítulos e já começa a ler o Nosso Lar, já em Nosso Lar. Esquece para onde André Luiz foi primeiro. E aí, quando eu, pelo menos, eu falo por mim, né? Quem sou eu para julgar a santidade dos outros? Mas quando eu leio o livro e vejo ali os problemas que André Luiz tinha, eu vejo que eu não estou tão diferente assim, não, para achar que eu vou passar coisa muito melhor. E é o que a gente tem que realmente entender, né? A gente tem que entender que não basta você se encher de conteúdo, você ler todos os livros da doutrina espírita, você decorar a Bíblia de cabo a rabo, se você não bota em prática, se você realmente não transforma o seu coração, se você realmente não se transforma numa pessoa melhor, pode ter certeza que não vai ser o número de livros que você leu que vai te colocar num lugar melhor, muitas vezes até mesmo do que uma pessoa lá do interior que nem aprendeu a ler, que não sabe nem ler, então não leu nenhum livro, mas que age com amor, que tem compaixão pelo próximo, que está sempre ali disposto a ajudar. Você pode ter certeza que essa pessoa vai estar numa posição muito melhor do que a sua, mesmo que você tenha lido 500 livros. Pode Mas, falar. ô Vitor... Oi, Glorinha. Deixa a Georgia falar primeiro, porque ela estava com o dedo, e já passo para você, tá bom? Como diz nosso irmão Helder, não adianta dar só comidinha pobre, não. Né? Verdade. Você falou bem, Jorge. É só isso que eu gostaria isso que eu gostaria de falar. Isso é perfeito. E, inclusive, essa pandemia mostrou isso, né? Porque nós, por exemplo, não estamos mais fazendo a tarefa, mas estamos na nossa tarefa da saída virtual. E é a hora, de repente, da gente estar exatamente provando a nossa fé, né? A gente não acredita que o espírito é que é o mais importante, que a espiritualidade está agindo. Então, só porque a gente não pode mais fazer o trabalho lá na rua de dar comidinha para pobre, como disse a Georgia e o Helder sempre fala, a gente não vai fazer mais nada? A gente vai cruzar os braços? Quando, na verdade, o mais importante, até mesmo dessa tarefa, eu sempre brinco, né? Eu até falo com os meus amigos que, para mim, essa tarefa de levar comida para os moradores de rua, nós é que ganhamos, a gente ganha muito mais do que eles. Eles ganham, foi o que você falou, eles ganham ali o material, mas aquilo com certeza não é nada. O que a gente ganha por deixar de ficar em casa fazendo nada, por tirar a bunda da cadeira, por tentar pelo menos demonstrar um pouquinho que seja de amor e caridade pelo próximo, nossa, a gente está ganhando isso. Quando a gente chegar lá no céu, esse trabalho é dívida. A gente vai chegar lá com uma dívida. Dívida que eu digo, mas no bom sentido, não é que vai ter alguém cobrando da gente, mas uma dívida assim, uma dívida de amor, né? De olha, a gente deu, vocês tiveram nessa encarnação uma baita oportunidade de receber, de trabalhar, né, de estar nessa tarefa. Então, tipo assim, a gente não tem mérito nenhum, não vai ter nada lá para ganhar por isso, vai ter, pelo contrário, uma cobrança. Pô, então, será? O que você fez, né? O que você realmente fez dessa oportunidade de estar nessa tarefa? Para na próxima encarnação, agora, de repente, você realmente fazer algo ainda maior, né? Algo realmente mais importante. Então, a gente não pode, concordo com o Helder, não é para se vangloriar, não. Eu acho que a gente, nessa tarefa, a gente recebe muito mais
do que a gente dá. A gente ainda está no negativo, a gente está recebendo mais do que dando. Mas é o primeiro passo, né? Se você... É o que eu brinco do exercício também, de fazer exercício. É melhor você fazer pouco exercício do que não fazer nada. Você dá o primeiro passo para depois, quando tiver com a musculatura mais forte, já conseguir fazer algo mais difícil. E como a gente viu no estudo de hoje, se tornando um instrumento mais afiado, mais preparado para aí sim estar pronto para receber missões ainda maiores, ainda mais que vão exigir muito mais da sua moral e da sua capacidade. Então, é aquele primeiro passo. É um passozinho de bebê, né? Estamos ali como se fosse a mãe ensinando o neném a andar, ainda segurando pelos braços, como eu falei, recebendo muito mais do que dando, né? Mas é os primeiros passos necessários para algo maior, para algo mais forte que será cobrado de nós lá na frente, de todos nós. Quando estivermos mais preparados, receberemos fardos muito mais pesados, de muito maior responsabilidade. Nós precisamos, como bebê, engatinhar primeiro, começando a engatinhar. Glorinha, está na escuta? Oi, Fale. estou. Fale. O que eu ia comentar é que o nosso lar, na erraticidade, tem as mesmas coisas que tem no nosso lar. A gente trabalha, tem colônias. É só você pegar algum livro que fala sobre a erraticidade, você aprende. Você é útil. E é muito bom também, não é? Tem mentores que te ajudam, te levam para certos lugares para você também aprender. Você vem na Terra também. Pega o livro da... Esse livro eu estou lendo aqui, que eu estou comentando, por causa do... Estou lendo Cartas de uma Morta, que é do Chico Xavier, a Maria João de Deus. E ela comenta tudo sobre isso, da erraticidade. Tudo que tem no nosso lar, tem na erraticidade. E trabalha-se muito. Ajuda-se muito e é ajudado também. Glorinha, nosso lar é na erraticidade, né? Nosso lar é erraticidade e nosso lar é a mesma coisa. Mas é diferente um pouco do nosso lar. A erraticidade, você está ali para aprender e voltar também mais tarde, entendeu? Muita coisa você aprende ali. Você vai se doar. Tem mentores que te levam para outros lugares para você vir aqui na Terra. Tudo que explica o que você... Digamos assim, o que o Luiz Sérgio fala, que a gente vem aqui para poder você ter um mentor que vai dizer... Por exemplo, uma prece que você faz. Você vai ter você pede, você vai ser atendido de acordo com o teu merecimento. Lá eles têm mentores também que te auxiliam nisso. Tudo isso ela está explicando nesse livro. É Carta de uma Morta. Muito bom. E está ajudando muito. Me ajudando muito também, porque eu estou gostando de ler. É devagarzinho, a gente vai lendo um pouquinho e vai aprendendo. Eu entendo que a Glória está dizendo que é realmente importante a gente ter essas revelações, né, que as pessoas que estão lá no plano espiritual trazem para a gente. É bom, é um incentivo, né, do que a gente pode encontrar lá. Só que o que o Emmanuel está falando aqui é que muitas vezes a gente se empolga e vai querer estar convivendo com os espíritos superiores como se a gente tivesse condições de fazer exatamente o que eles fazem. A gente ainda não... A gente não consegue fazer o trivial aqui na Terra, a gente não consegue fazer uma bondade a mais, mas, assim, é maravilhoso a gente ouvir esses relatos. Eu fico encantada com o André Luiz, com o Luiz Sérgio, né? Falando todos naqueles cenários maravilhosos. Mas a gente sabe que, para eles estarem, né, esses mentores, esses espíritos de luz, estarem nesse patamar, eles ralaram muito, né? Eles já trabalharam muito, muito, muito mesmo. E eu lembro aquela lição, quando aquela mãe chega para Jesus e pede para cada um dos filhos sentarem um à direita e outro à esquerda, né? E Jesus pergunta, eles têm condições de beber o cálice que eu vou beber? Sim, eles têm condições. Nós não temos condições nenhuma.
de conseguir efetuar os trabalhos daqueles espíritos superiores. Eles trabalham com amor, assim, sabe? Com uma abnegação que a gente está muito aquém disso. Mas a gente tem vontade, sim, né? Eu mesma lá no centro dos nossos estudos, eu falava, dá até vontade de desencarnar. Quando a gente vê, né, João? Lembra que eu falava? Não. Quando a gente vê esses lugares lindos, que vontade de estar lá. Quer dizer, lê do engano, né? Eu vou desencarnar, não quer dizer que eu vá para esse lugar lindo. Não é isso, João? Fala aí, João. Não, sabe por que eu acho? Não, eu vou discordar. Assim, eu não quero desencarnar para ir para lá. Porque eu sei que quando eu desencarnar, eu tenho o endereço certo. Entendeu? Umbral, né, João? Eu vou para o umbral, porque o umbral, gente, que é o melhor lugar para você ficar. Também acho, é lá que a gente Porque vai exercitar. É lá que a gente vai trabalhar, que vai Tem ajudar. colônia também. A colônia vai ser colônia. só de férias, assim, 15 dias, um mês. Mas o bom mesmo é lá, botar a mão na massa. É sim. Você tirou o seu áudio, João. Você desligou o seu. João. Muito Mas você está certo, João, é isso mesmo. É o estágio que a gente tem que passar. A gente não acredita que Deus é justo, então pode ter certeza que seja lá para onde cada um daqui for, é porque é o melhor lugar que a gente precisa estar, né? Assim como quando a gente reencarna. Quando a gente reencarna é porque é a família, é o jeito, é o lugar, é a condição melhor possível para a nossa evolução. É o que a gente precisa. E que a gente possa não se revoltar, né? Porque o André Luiz até ficou meio chateado lá, a princípio. Quando ele chegou lá, ele queria ser médico. Né? E ali ele compreendeu que primeiro tinha que varrer um chãozinho, que vamos, baixa, menos, vamos quedar o orgulho. E é o melhor lugar para você se testar, né? Você cai lá no umbral, caramba. Aí daqui a pouco você está assim, você cai num show de rock. Aí, Que teste, hein, João? Mas como nós já estamos acostumados a varrer, a fazer, a gente não vai estranhar. Não adianta que a vassoura é da Val, hein? Não briguem com ela. Ela já falou que a vassoura é dela. Tá bom. A vassoura é dela na casa dela, mas aí eu digo assim, ela vai no centro, quando acaba. É bom, gostoso, mas é isso muito, meu filho. Como ele fala ali na lição, o que acontece é isso, a gente fica deslumbrado, como a Janete falou, com as paisagens, com a paz, com a beleza, e aí aquilo faz até com que a gente deseje desencarnar, entre aspas, né? Assim, não é que ninguém deseja morrer, mas né? Porque você imaginando que vou para esse lugar maravilhoso. Só que a gente esquece que aquele lugar maravilhoso, ele é maravilhoso porque ele é habitado por espíritos maravilhosos. Por isso que ele é maravilhoso, e não, né, porque Deus quis e botou espíritos maravilhosos lá sem merecimento. Que mereceram. Então, imagina, é só você quer ter uma ideia de como seria ruim você estar nesse lugar? Imagina assim, nesse momento me coloca agora para estar numa aula de física quântica avançada de pós-doutorado. Me bota lá dentro da sala, e de preferência em outra língua, né? Em alemão. Fica perdidinho. Você vai ficar igual cego em tiroteio, você não vai entender nada do que... E é o que vai acontecer. Se a gente desencarna hoje e é levado para um lugar desse, você vai se sentir numa aula de física quântica de pós-doutorado em alemão. Com relação à luminosidade, né? Você vai se sentir um peixe fora d'água, você vai ter vergonha de quem você é. Porque quando você olhar o currículo do que aqueles espíritos já fizeram, de sofrimento, abnegação e amor ao próximo, e aí você olhar para o seu currículo, você vai querer se enfiar debaixo da mesa para ninguém te ver, de tanta vergonha que você vai passar. É verdade, é isso mesmo. Aí você vai desejar ir lá para o umbral, que aí você, lá só tinha gente igual ou pior que eu. Não precisava me esconder. Mas é verdade. Um passo de cada vez, né? Exatamente, tudo é merecimento. Você vai estar lá o dia que você merecer estar. Nada é mágico, né? E 10 minutinhos, vamos.
Vamos continuar. Deixa eu ler aqui o finalzinho para que todos possam fazer os comentários finais. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer, né? Como a gente acabou de falar. O que você vai fazer numa aula de física quântica de pós-doutorado em alemão, né? Nada. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem na luta edificante de cada dia na Terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que convém fazer, né? Então, vamos esquecer um pouco essas pairagens do mundo perfeito da espiritualidade, que isso ainda não nos pertence. Vamos procurar nos desapegar do nosso passado, como ele bota ali, dos nossos defeitos, que a gente insiste, e vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos bons espíritos, a intuição de cada dia. Ainda teremos não só essa encarnação, como provavelmente muitas outras, ainda aqui no planeta Terra, né? Vamos botar o nosso pé no chão, vamos pousar aqui na Terra mesmo e cumprir a nossa tarefa, os nossos deveres, tão humildes, mas tão importantes e que ainda assim insistimos em não cumprir, mas que é certamente o que realmente nos importa por hoje, para o momento, né? O resto virá depois, como consequência. Mais alguém? É isso mesmo, é essa expressão que ele fala, né? Se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia. Quer dizer, vamos trazendo esse homem velho, vamos assumindo os nossos erros, as nossas falhas, admitindo e vamos botar a mão na massa, reconhecendo essas falhas e trabalhando no bem, tentando melhorar, porque aí a gente vai receber a inspiração do Cristo, dos mentores espirituais, né? Mas é preciso admitir que a gente ainda precisa muito melhorar, né? É isso mesmo. É muito orgulho. Glorinha, quer falar? Não. Já falou. Não. Quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade e botar o pé no chão de que o que a gente precisa é a Terra. Não adianta ficar sonhando que vai para nosso lar, porque você pode até ir para nosso lar, mas você vai reencarnar de novo aqui na Terra. Então, o importante é você focar na sua encarnação, focar na sua evolução, e não ficar sonhando que vai desencarnar e que vai para um lugar maravilhoso, que não é bem assim que a banda toca, não. É o que eu falo, se ficar no mundo espiritual para o nosso nível fosse tão bom assim, a gente não ouvia nas histórias a quantidade, milhares e milhares de espíritos que imploram por uma oportunidade de reencarnar na Terra, né? Isso é um sinal de que as coisas por lá não são tão legais assim como a gente está pensando. Pelo menos não no nosso nível, né? Não no nosso merecimento. A gente tem que construir o nosso céu ainda aqui, né? Enquanto a gente está aqui, através das nossas obras, para poder merecer um lugarzinho melhor. Exatamente. Senão a gente vai continuar implorando para voltar. Porque lá não vai estar tão bom assim quanto a gente pensa, não. Mas ainda assim vai ser o melhor que a gente precisa. Porque porque se está ruim, o ruim é justo para incentivar você a voltar e fazer melhor, né? Porque se você chegar lá e já estiver bom, você não vai querer voltar. E não vai evoluir. E não vai evoluir, exatamente. Se você chegar lá e não está bom, porque não está bom, porque exatamente você ainda não merece que esteja bom. Você tem que construir esse bom, como a Janete falou. Você tem que construir, e todos juntos, né? Lembrando que essa construção não é individual. Temos que construir todos juntos esse céu, porque não existe um céu bom para você ficar lá sozinho. Só de pensar ele já deixa de ser bom, né?
para você ficar lá sozinho. Monótono, né? Só a gente, coisa monótona. O tempo todo, por toda a eternidade, né? Imagina, uma coisa é você mesmo? ficar um pouquinho sozinho, né? Você ficar um pouquinho sozinho é bom, mas você passar toda verdade. a eternidade solitário não vai Momentos ser, de solidão é vai bom. ser um mas suplício, né? eu comigo mesma, eternamente, eu vou brigar muito comigo. Então, tá bom. Então, se ninguém mais deseja, estamos aí faltando pouco para a sala fechar, então convido o nosso irmão João, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa noite de estudo, de aprendizado que nós estamos tendo, graças à nossa doutrina. E que nós possamos aprender e seguir o exemplo de Paulo, que se desfez do orgulho e seguiu o Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Jesus.